Olá, o meu nome é André Nóbrega e sejam bem-vindos ao podcast de Mochila às Costas, um projeto da Associação Portuguesa de Geólogos. Este é o nosso oitavo episódio e o tema é a hidrogeologia. A hidrogeologia e o seu objeto de estudo principal, que é a água subterrânea, são normalmente invisíveis. O trabalho dos hidrogeólogos é pouco notado. Quando falamos do problema da escassez de água, raramente falamos de aquíferos e também ignoramos o papel dos hidrogeólogos na gestão sustentável da água. Mas neste episódio trazemos a hidrogeologia e a água subterrânea para a superfície e clarificamos a importância dos hidrogeólogos. O convidado para esta entrevista é o geólogo António Chambel. António é doutorado em Geologia, na especialidade de Hidrogeologia, e é professor na Universidade de Évora. É também membro da direção da Associação Internacional de Hidrogeólogos e possui uma larga experiência académica e profissional. Passemos então à entrevista. A água subterrânea é, na verdade, uma das principais fontes de água potável a nível mundial. Mesmo em Portugal é um recurso importante. No entanto, o trabalho do hidrogeólogo, que tem como objeto de estudo precisamente a água subterrânea, normalmente, o seu trabalho é pouco conhecido, raramente lembrado. Que diferença é que faz o trabalho de um hidrogeólogo na gestão da água que consumimos? Pois, a questão da água subterrânea é que é um recurso escondido, não é? E a Organização das Nações Unidas até lembrou isso no ano de 2022, quando dedicou pela primeira vez o tema mundial relativo às águas, em relação às águas subterrâneas. E, na verdade, houve uma série de eventos em todo o mundo para tentar colocar, digamos que na agenda, a água subterrânea, mas tem sido muito difícil, porque somos poucos a trabalhar nesta área, a massa crítica é muito pequena, o facto do recurso não se ver assusta normalmente as pessoas e os dirigentes deste país também, e, portanto, torna-se um pouco difícil nesta profissão ter alguma visibilidade. No entanto, é fundamental ter hidrogeólogos porque nós conseguimos fazer, nomeadamente, o link com as águas superficiais, porque as águas são as mesmas, subterrâneas e superficiais, circulam entre os dois meios, quer do meio subterrâneo para o superficial, quer o inverso, embora 90% do tempo é o contrário, é, portanto, das águas subterrâneas para as águas superficiais, que se deslocam as águas. E há uma certa dificuldade em falar com as pessoas das águas superficiais, porque, não entendendo este processo, torna muito complicado o entendimento da importância das águas subterrâneas para o conjunto das águas disponíveis para abastecimento, para a agricultura, para a indústria, etc. E o hidrogeólogo, em concreto, o que é que faz? O hidrogeólogo depende do tipo de hidrogeólogo que é. Não é? Se é um cientista, como é o meu caso, no fundo é tentar perceber a quantidade de água é que temos, que aquíferos é que temos, onde é que há mais água, onde é que há menos água, onde é que podemos utilizá-la ou não devemos já utilizá-la porque já estamos a sobreexplorá-la. Portanto, é este o papel mais do cientista. Depois há hidrogeólogos muito práticos, não é? Que é também o meu caso, que tudo do ponto de vista prático, nomeadamente na pesquisa, na prospecção e pesquisa de águas subterrâneas, tentando encontrar locais para execução de sondagens que deem origem a captações para abastecimento, seja público, seja da agricultura ou da indústria. Há depois hidrogeólogos ainda muito mais específicos. Há hidrogeólogos que se dedicam, por exemplo, à hidrogeologia em minas, não é? Que é importantíssimo. As minas, por estarem debaixo do nível freático, muitas vezes têm problemas de entrada de água. E aí o que eu costumo dizer é que o hidrogeólogo é quase como se fizesse o contrário daquilo que um hidrogeólogo normal faria, que é tentar evitar que a água entre lá dentro. Não é? Enquanto andamos todos à procura de água, o hidrogeólogo de uma mina quer a água de lá para fora e, portanto,
estes variedíssimos aspectos que os profissionais podem ter também são bastante interessantes. E em relação ao problema da escassez de água, que é um problema que está presente no nosso país, de que forma que os hidrogeólogos podiam ajudar a enfrentar esse problema? Bom, a água subterrânea tem uma vantagem em relação às águas superficiais. É muito mais resiliente. Com o facto da deslocação das águas subterrâneas no mundo subterrâneo ser muito mais lento do que nas águas superficiais, leva a que, por vezes, haja a diferença de alguns anos entre as alturas de entrada de água franca no mundo subterrâneo e as saídas, por exemplo, nas nascentes. Portanto, há casos estudados em que chega a haver 2, 3, 4 anos de diferença entre o momento da entrada da água e depois a saída dessa água noutros pontos. Isto significa que, numa altura em que tínhamos uma seca, em que as barragens estejam baixas, etc., nós até podemos ter a sorte de ter os aquíferos a encher. E isto é também muito difícil de entender, mas nós hidrogeólogos entendemos bem e sabemos qual é esse processo. E pode-se passar exatamente o contrário. Em alturas de seca não há recarga e isso vem-se a refletir só passado 1 ou 2 ou 3 anos nas nascentes. E, portanto, nós podíamos jogar muito melhor com isto, tentando fazer um aproveitamento das águas superficiais quando temos mais, nomeadamente no período de inverno, no período das chuvas, e utilizar a água subterrânea mais no período do verão, que é quando as águas subterrâneas podem suprir alguma falta de água que haja nas barragens. Já disse que esta é uma questão difícil de entender, porque é algo que nós não vemos diretamente, os aquíferos, a água subterrânea. Então, o que é um aquífero exatamente? E explique-nos isso de uma forma que o possamos visualizar. Bem, o aquífero é o conjunto da água mais a rocha que a contém. Portanto, de forma a visualizar isto muito facilmente, seria encher um frasco de vidro com areia, meter a água lá para dentro até um certo nível e quando olhássemos para dentro desse frasco, o que nós veríamos era que havia uma parte superior em que a areia ainda estaria preenchida por ar, os poros da areia, e por baixo já os poros estariam completamente encharcados em água. Isso é o aquífero, isso é a realidade que se passa debaixo dos nossos pés em todo o mundo. Essa água existe até um determinado ponto da superfície do solo e daí para cima temos uns metros, que é a chamada zona de infiltração, onde a água circula verticalmente até atingir o aquífero. Depois de atingir o aquífero, que é esse conjunto de rocha mais água, essa água desloca-se fundamentalmente na horizontal ou subhorizontalmente, até vir a sair depois nos rios, lagos, nascentes e até no mar, nas zonas costeiras. Portanto, é esse o circuito da água subterrânea, dos pontos mais altos para os pontos mais baixos. As descargas nos rios não se conseguem ver normalmente e por isso as pessoas não entendem que grande parte da água que corre nos nossos rios é de facto água subterrânea que está a ser descarregada pelos aquíferos. As nascentes são debaixo da água dos rios. Por vezes, quando os rios têm apenas 20 ou 30 centímetros de água, nós conseguimos ver estas nascentes com relativa facilidade. Mas em rios maiores é impossível de ver. A única maneira de perceber isto é fazendo medições sucessivas no rio e vendo que o rio vai aumentando de caudal a caminho da foz. E não chove. Portanto, se não chove, é abastecimento de água subterrânea. E em termos de renovação, o aquífero renova-se, certo? Esse problema, essa questão não é um problema, essa característica tem sido tida em conta quando estamos a explorar o aquífero. Mas isso é um problema, é um entrave ao aproveitamento da água subterrânea. É possível conciliar o consumo de água subterrânea com essa renovação natural? Bom, o que há a fazer permanentemente nos aquíferos é ter um controle muito bom, uma monitorização da sua superfície, ou seja, a partir de que profundidade é que de facto o aquífero existe e ter a certeza de que não se está a explorar mais
do que aquilo que infiltra anualmente em cada aquífero. Ou seja, se nós tivermos um aquífero que tem uma determinada capacidade, imaginemos de 100, não vou colocar aqui unidades, e todos os anos há uma recarga de 10, se nós tivermos a retirar 20 em cada ano, obviamente que isto não é sustentável. No entanto, se a recarga for de 10 e retirarmos 5, isto é sustentável, porque o aquífero continua a ter a sua recarga e as suas reservas absolutamente intactas. Normalmente, em países onde chove, onde há uma infiltração normal, o processo é um pouco mais simples, uma vez que nós podemos controlar isto de maneira a não deixar ultrapassar esses valores. Aliás, nem devemos chegar a esses valores. Neste exemplo, se a infiltração for de 10 por ano, nós podemos tirar 5, 6, 7, mas não mais, porque precisamos de água para os ecossistemas funcionarem. E, portanto, temos que deixar alguma água de reserva para os ecossistemas. Não devemos chegar sequer próximo do valor, digamos, de infiltração. No entanto, há países e há condições no mundo em que a situação é muito mais complexa. Por exemplo, nos países que contêm deserto, os desertos são zonas onde não há praticamente precipitação, ou uma precipitação muito reduzida, a infiltração é praticamente nula, e nesse momento, quando nós estamos a explorar a água subterrânea que infiltrou nesses desertos há muitos anos atrás, nomeadamente no aquífero do Saara, o aquífero da Núbia, que é no deserto do Saara, as águas infiltraram ali há 10 mil anos atrás. Neste momento praticamente não chove. Toda a água que estamos a tirar, nós consideramos que estamos a tirar como um minério. O minério é aquele que se tira e no nosso tempo não se recupera, não é? São milhões de anos para voltar a recuperar. E em Portugal, qual é o panorama em relação à exploração dos aquíferos? O panorama é bastante bom. Temos alguns problemas no Algarve, com 2 ou 3 aquíferos. Poderemos ter algum problema também ali na zona de Aveiro, mas na generalidade dos casos a exploração está controlada e não há um excesso de extração dos aquíferos. Em relação ao nosso principal aquífero, que é o aquífero principal da Península Ibérica, o aquífero T3, chamado T3 da Bacia do Tejo, margem esquerda do Tejo, esse aquífero tem estado sob observação forte da Agência Portuguesa do Ambiente, porque tem umas zonas, de facto, em sobreexploração, ou seja, está-se a explorar mais do que aquilo que se devia, nomeadamente na zona de Setúbal, ali nas zonas mais povoadas, Montijo, Barreiro, Almada, etc. Mas se olharmos na globalidade para todo esse aquífero, que vai de Santarém até à zona do Meco, e para sul se estende a sul de Setúbal, o aquífero, na sua totalidade, não está a ser sobreexplorado, na sua globalidade, mas tem sobreexplorações localizadas já muito intensas e que merecem alguma atenção. No entanto, o resto do aquífero ainda está em boas condições e, portanto, eu diria que Portugal é dos países que está em melhores condições neste aspecto. Há também um aquífero aqui, Moura-Ficalho, aqui no Alentejo, que também já está com uma exploração bastante intensa. Portanto, mas no fundo temos 5 ou 6 aquíferos, eventualmente, no país todo, à volta de 50 aquíferos que temos. Temos apenas problemas em alguns deles que já estão a ser controlados através do controle da execução de sondagens e captações. Agora vamos passar à parte em que falamos da sua experiência internacional em trabalho ligado à hidrogeologia. O António faz parte do Conselho da Associação Internacional de Hidrogeólogos, já participou no Conselho Mundial da Água, já esteve em reuniões da UN Water, o órgão das Nações Unidas para a Água, esteve também em 2 fóruns mundiais da água. Com toda esta experiência internacional, como é que analisa os desafios relacionados com a água a nível global? Os desafios relacionados com a água subterrânea e com a água em geral são enormes.
há uma grande dificuldade, mesmo nestes órgãos internacionais, de coordenar as políticas mundiais da água. Há recomendações que não são obrigatórias a ser aceitas pelos países, o que significa que muitos países não os respeitam. No entanto, é um trabalho importantíssimo que é feito pela Unesco, pela UN Water, etc., no sentido de fazer com que os países tenham respeito pelos recursos hídricos dos outros países, nomeadamente dos países vizinhos. A nível dos aquíferos, a situação tem sido muito mais complexa, mais uma vez porque não se vê. As negociações duram anos e anos e anos. As organizações internacionais andam a tentar que os países compartem aquíferos, são cerca de 170 aquíferos a nível mundial compartilhados entre países, que assinem documentos para a sua exploração, e isso só aconteceu até agora, provavelmente, em meia dúzia de casos. Antes da gravação deste episódio, o António disse-me que já esteve em 70 países, entre viagens de lazer e de trabalho. Um dos países que mais visitou foi a Angola. Que trabalhos é que desenvolveu lá? E recentemente tenho um projeto, estou a dirigir na parte científica um projeto no sul do Cunene, encostado à fronteira com a Namíbia, para populações que são transhumantes, portanto, que levam o gado de um lado para o outro durante 6 meses, tiram o gado daquela zona, que é uma zona semiárida, para zonas mais pluviosas a norte, a zona do Lubango, e onde estamos a tentar arranjar água para que algumas destas populações que estão neste momento deslocadas por efeito de uma seca de 7 anos, em que o gado praticamente morreu, e eles vivem praticamente do gado, morreu praticamente o gado todo dessas pessoas, e elas estão como refugiadas em tendas das Nações Unidas, num dos extremos deste concelho. E, portanto, a ideia é tentar arranjar pontos de água para que esta gente possa voltar aos sítios onde antes vivia. Eles mudam de sítio, têm uma aldeia fixa, mas essa aldeia, quando morre alguém, por exemplo, é mudada de local. Eles não têm um local fixo para morar. Por homenagem a alguém, muda-se uma aldeia completamente de sítio para 2 ou 3 quilómetros dali, e depois os homens e os filhos arrancam com o gado durante 6 meses para longe dali. E nessas deslocações eles precisam de pontos de água. Não há praticamente nascentes, eles escavam poços à mão nas areias dos rios, mas as águas são cada vez mais profundas. Antigamente estavam a 2, 3 metros de profundidade. Eu agora assisti às pessoas a executar poços à mão que já iam perto dos 12 metros de profundidade, que é extremamente arriscado. Aquilo são areias nos rios e aquilo começa tudo a cair. Portanto, quem escava aquilo são jovens, morrem lá dentro, porque aquilo acaba por cair muitas vezes. E, portanto, nós estamos a tentar fazer furos que tenham depois acoplado um sistema de bombeamento com base em painéis solares, uns depósitos elevados, porque as pessoas se desloquem a esses sítios sem correrem riscos e possam abastecer-se nessas zonas. Antes de passarmos ao final do episódio, vamos então ao segmento Dica de Viagem. A dica de viagem, eu vou falar de uma zona muito bonita de Angola. Aliás, Angola tem vários sítios, 3 deles eu gostaria de ter indicado, mas eu escolhi as Pedras Negras de Punguandongo. São conglomerados graníticos que formam inselbergs na zona de Malange, a sul de Malange, cerca de 100 km. São lindíssimos. Há uma estrada que passa lá próxima, mas depois há vários caminhos que permitem entrar dentro destes conglomerados graníticos. São umas pedras que de longe parecem pedras negras e por isso daí o nome. E quanto a mim, merecia perfeitamente que a Unesco considerasse isto um geossítio. Creio que ainda não está considerado, mas é algo que deveria acontecer. António, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Obrigado, eu.
Muito obrigado. A quem nos está a ver e ouvir, também obrigado por nos terem acompanhado. Se ainda não subscreve o nosso canal de YouTube, pode subscrever para não perder nenhum episódio. E nas plataformas de podcast, pode deixar uma avaliação a este podcast. Por agora é tudo. Até o próximo episódio.